Meus irmãos, até aqui, como já vimos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo esboça o plano da redenção. Antes de todas as coisas terem sido criadas, Deus já arquitetou toda a nossa salvação. Ela foi executada pelo Senhor Jesus Cristo e ela é confirmada pela obra do Espírito Santo no coração de todos aqueles que Ele mesmo escolheu. No capítulo 2, nós vemos a execução deste plano, especialmente do verso 1 até o verso 10. Como Deus, em Cristo Jesus, exerceu sobre nós a sua imensa graça, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nessa condição, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. E graciosamente, unilateralmente, Deus exerceu a sua graça sobre nós e nos deu a salvação. E uma vez convertidos, uma vez salvos, somos chamados à responsabilidade de andar em conformidade com esta mesma salvação. É nesse sentido que, a partir do verso 11 do capítulo 2, até o verso 21 do capítulo 3, encerrando o capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra um dos efeitos maravilhosos da graça de Deus na vida de um converso. Ele é integrado no corpo de Cristo. Este é o mistério de Cristo que ele revela no capítulo 3, verso 6. Mistério este que antes estava oculto, mas agora é revelado. Os gentios que estavam alheios às promessas, separados da comunidade de Israel, sem Cristo, sem Deus do mundo, agora, pela obra da salvação, eles são inseridos na promessa, são inseridos na comunhão, no mesmo corpo que os judeus que receberam também a promessa. E veja como a obra da salvação, ela fortalece a igreja. Nós somos unidos em Cristo Jesus, que derruba a parede da separação. E por isso podemos desfrutar agora de todas as promessas que foram dadas aos antepassados. E aí nós entramos no capítulo 4 ao capítulo 6. O que o apóstolo Paulo faz nessa segunda parte da epístola? Ele faz uma aplicação da doutrina da salvação, de uma maneira muito específica, muito objetiva, muito exortativa, para que não fique nenhuma dúvida de que Deus, tendo salvo a nossa vida, agora devemos andar em conformidade com esta santa vocação, e que ele diz no verso 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Uma vez que vocês compreendem agora a salvação da graça mediante Cristo Jesus, andem em conformidade com esta graça que vocês receberam. E aí vimos aqui no nosso primeiro estudo, no capítulo 4, as bases da unidade da igreja. E essas bases, elas são sintetizadas na doutrina de Deus, do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na comunhão dos santos, a igreja universal, na esperança escatológica que o apóstolo Paulo faz menção no final do verso 4, que nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. A nossa esperança, a esperança da nossa vocação. Nós que estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo, conforme ele diz aí no capítulo 2, verso 12. A nossa esperança, a esperança da nossa vocação é de desfrutarmos plenamente da presença de Deus, onde o pecado não estará presente, nem os seus efeitos. Essa é a esperança escatológica de todo cristão convertido em Cristo Jesus. Depois vimos num outro estudo, nos versos 7 até o verso 11, que uma vez que existem esses elementos unificadores, doutrinários na igreja, Deus, na sua graça, Ele levanta homens dotados especialmente para edificar a igreja conforme essa doutrina. Então vimos que Deus, de forma especial, chamou inicialmente uns apóstolos. Após eles, e fundamentados na doutrina apostólica, deu dons aos profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos comprometidos com a sã doutrina, todos comprometidos com a doutrina apostólica. E todos estes dons são dons relacionados ao ensino. Como vimos aqui, há outras listas de dons, como por exemplo em Romanos capítulo 12, em que temos uma variedade maior de dons dados por Deus. Mas aqui, o apóstolo Paulo fez questão de especificar que há uma variedade de dons relacionados ao ensino. Por quê? Porque é uma finalidade. A finalidade, à luz da doutrina revelada, especialmente aí no capítulo 4, versos 4 ao verso 6,
é de edificar a igreja, a fim de que os santos sejam aperfeiçoados, alcancem a maturidade, e a maturidade cristã não é medida pela nossa estrutura física como igreja, não é medida pelo grau de conhecimento que nós temos em relação aos nossos irmãos, não é medida pela história da nossa denominação em relação à história de outras denominações, não. A maturidade cristã, ela é medida segundo a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então, Paulo, ele visualiza na sua consciência doutrinária, sob a inspiração do Espírito, de que Cristo é o modelo, é o padrão a ser alcançado. E os dons que Deus concede à igreja, eles são dons para servir uns aos outros, a fim de que, edificados na palavra de Deus, guiados pela palavra de Deus, corrigidos pela palavra de Deus, alcancemos este padrão gradativamente, processo de santificação. Então, há uma finalidade na concessão dos dons, que é a maturidade. A finalidade dos dons especiais concedidos a alguns não é de dar destaques a eles, mas aperfeiçoá-los. Estes que recebem dons para se dedicarem à docência, ao ensino das Escrituras, eles são chamados para servir, ensinando com fidelidade as Escrituras, a fim de que os que são ensinados pelas Sagradas Escrituras sejam habilitados a ensinar outros, é o que nós vimos aqui no nosso estudo, na obra da edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós somos chamados a edificar uns aos outros, consolar uns aos outros, para assim crescermos mutuamente como um só corpo. A rigor, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Isso é declarado no capítulo 4, verso 7. Essa graça foi concedida a cada um, ou seja, todos. E Paulo fala isto imediatamente depois de ter dito que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta graça foi dada a todos, ou seja, todos têm a responsabilidade mútua na edificação da igreja. Uma vez convertidos, uma vez salvos, nos tornamos testemunhas. Todos nós já estamos habilitados a dar testemunho da nossa fé, a responder às inquietações e aflições de um mundo perdido e vazio de Deus, para que conheçam a salvação em Cristo Jesus. Essa graça foi dada a cada um de nós por meio de Deus, que graciosamente nos redime e nos redimiu através de Cristo Jesus. Então, a finalidade aqui é que haja compromisso doutrinário e firme testemunho da fé. Eu professei a minha fé, agora eu tenho que andar, verso 1 do capítulo 4, em conformidade com esta fé. Ou seja, esta epístola, além desta densidade teológica sobre a obra da salvação e também a eclesiologia, a doutrina da igreja, essa epístola é bastante prática, não diferente das demais epístolas paulinas, da epístola de Tiago, joaninas, petrinas. Todos os documentos do Novo Testamento, eles têm esta mesma estrutura argumentativa, doutrina e exortação à sua prática. E aqui Paulo não é diferente. Então, no verso 12, nós encontramos a finalidade imediata. Ele diz, com vistas ao, ou seja, ensinar outros para que, preparados, ensinem outros. Existe um caminho, existe uma rotina, existe uma dinâmica no corpo de Cristo, que é a igreja, de que uns ensinam para preparar outros, para que estes também ensinem. E assim, a verdade é propagada de geração a geração. E ele providencia a cada geração pessoas dotadas para, de modo especial, ensinar as Escrituras, a fim de preparar outros que vão ensinar outros e assim por diante. E aí, nos versos 13 ao verso 16, vemos a finalidade última. Por que nós ensinamos? Por que nós pregamos? Por que aconselhamos? Por que nós consolamos? Por que exortamos? Por que corrigimos? Por que disciplinamos à luz das Escrituras? Para que nós, tanto o que ensina como o que é ensinado, alcancem a maturidade cristã. E como eu já disse, a maturidade cristã, ela tem uma régua, ela tem um medidor, e esse medidor, ele está em Cristo Jesus. É
meditando, refletindo, olhando para o testemunho de Cristo, que nós temos o parâmetro do nosso crescimento espiritual e moral neste mundo. A finalidade de todo o ministério de ensino na igreja não é o seu crescimento numérico, não é o seu crescimento estrutural, não é o seu crescimento financeiro, nem a sua popularidade nas redes sociais. Por incrível que pareça, o nosso objetivo não é de nos tornar conhecidos como a igreja fulana de tal. Não é esta a nossa finalidade, mas a correção doutrinária e moral dos crentes segundo a maturidade de Cristo. Segundo a maturidade de Cristo. E aqui vimos a medida da estatura da plenitude de Cristo, versos 13 a 14, e para que cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Ou seja, Cristo, ele é o ponto de partida e a finalidade. Ele é o fundamento e ele é também as colunas da igreja. Cristo é a causa e Cristo também é o propósito. Sem Cristo não há igreja, sem Cristo não há fé, sem Cristo não há missão, sem Cristo não existe doutrina válida, confiável e digna de ser chamada verdadeira. Cristo é o centro da nossa salvação e também da nossa redenção final. Fomos salvos, estamos peregrinando neste mundo num processo de santificação, e quem há de nos receber no final? Jesus Cristo. Então, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que envia, mas também aquele que recebe. Sem Cristo, na nossa liturgia, nas nossas pregações, nos nossos aconselhamentos, nas nossas músicas, no nosso caminhar, nas nossas decisões, na edificação do nosso lar, nas decisões que tomamos nos nossos negócios, na condução da igreja, sem Cristo estamos condenados a viver de acordo com as paixões da nossa carne, não segundo o propósito de Deus em Cristo, de convergir nele todas as coisas, assim como Paulo já disse no capítulo 1. A finalidade última de todas as coisas na igreja é de manifestar a glória de Cristo, e lemos no capítulo 1, verso 22, que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo deve estar no centro da nossa espiritualidade. Cristo deve ser observado em todas as questões. Muito bem, hoje o nosso estudo estará baseado nos versos 17 a 24, em que Paulo, depois de falar sobre a maturidade em Cristo, ele revela como isso deve ser processado de uma maneira mais particular em relação ao mundo que nos rodeia. O novo homem, o crente, não anda como gentio ou judeu. Ele não é em Cristo, ele não é nem judeu, ele não é também nem gentio. Paulo já tinha dito isso em Gálatas. Ele diz no capítulo 3, verso 28, que em Cristo não há nem judeu, nem gentio. E ele termina dizendo que somos todos um em Cristo Jesus. Então, Paulo está claramente afirmando nesses versos 17 a 24, que o cristão ele tem uma nova identidade. Ele não é nem judeu e nem é gentio. Ele se reveste de um novo homem segundo Cristo. E é isso que nós veremos aqui. Antes, vamos ler a passagem, versos 17 ao verso 24. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos ver o que Paulo está tratando de uma forma mais particular, mais esmiuçada aqui nesta passagem.
Rapidamente, a primeira impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo está usando uma linguagem, tá? Usada aqui para se referir à vida cristã como uma jornada que deve ser percorrida. Então, a vida cristã até a volta de Cristo, ela é marcada como um deserto. Então, nós saímos do cativeiro do pecado, entre aspas, o Egito, temos que fazer uma peregrinação agora em direção a Canaã. Então, o cristão, do ponto de vista da doutrina, ele é arrancado poderosamente pela mão forte de Deus do poder do pecado. Inicia-se a partir daí uma peregrinação neste deserto mundano, terreno, neste mundo, e o nosso destino final é de entrarmos na Canaã celestial, no reino pleno de Deus, onde o seu Filho está em plena comunhão com os eleitos, conforme João viu e descreveu em Apocalipse capítulo 21. Então nós estamos caminhando nessa direção. Então Paulo faz aqui uso de uma linguagem que descreve a jornada da vida cristã como uma jornada que deve percorrer um caminho. Sendo assim, ele enfatizou o modo como cada cristão deve andar. Ele começa no verso 1 do capítulo 4. O cristão deve andar de modo digno da sua vocação redentora. Não é um chamado qualquer, é um chamado semelhante àquele chamado de Cristo a Lázaro, que estava sepultado já, eliminando, já expelindo forte odor, em estado de decomposição. Jesus então chama Lázaro: Lázaro, vem para fora. E a ressurreição de Lázaro está registrado nas Escrituras para mostrar o poder de Cristo sobre a morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, contudo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Assim que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele transmitiu vida a todos os crentes em Cristo Jesus que foram alcançados pelo Evangelho. Então, de acordo com essa vocação redentora, o cristão é chamado a andar dignamente. Também no capítulo 4, verso 17, texto aqui da nossa passagem, nós encontramos esse verbo novamente. E aqui a exortação de Paulo é para que o cristão, seguindo aquilo que ele diz no verso 1, ele não ande mais como um gentil. No capítulo 5, verso 2, ele usa esse verbo novamente, o verbo andar. E ali a exortação de Paulo é para que os crentes que são convertidos, né? Porque os demônios creem e tremem, né? Mas nós estamos falando de crentes em Cristo Jesus, convertidos de verdade, eles são naturalmente comprometidos com o amor de uns para com os outros. E para não ser diferente, o apóstolo Paulo está exortando aqui no verso 2, andai em amor. É preciso haver comunhão, fraternidade. É o que ele trata, meus irmãos, no capítulo 2, a partir do verso 11, exortando os crentes gentios a conviverem, e também os judeus convertidos, a conviverem pacificamente um com o outro. Não pode haver mais divisões, preconceitos, discriminações entre aqueles que em Cristo são um só corpo. Então, Paulo exorta para que andem em amor. Também no capítulo ainda 5, verso 8, andai como filhos na luz. E temos, por fim, a outra e última exortação baseada neste verbo, andar. Não andar com arrogante imprudência. Não andar como nécio. Não andar como tolo, como ignorante. Tá? Não andar como aquele que é cabeça dura, que está dando mau testemunho, que está agindo e procedendo de uma maneira indigna da sua vocação. E quando exortado, ele enrijece o seu argumento, ele fecha a cara e ele não permite ser corrigido. Paulo está dizendo, olha, não andem como andam os gentios, como nécios, como imprudentes, como tolos, que ignoram a palavra de Deus, que ignoram o fato de Deus, sendo um Deus amoroso, disciplina aqueles que andam na rebeldia. Então Paulo está dizendo, olha, não andem como os nécios, tá? Verso 15 do capítulo 5. Nós precisamos observar que Paulo, ao fazer essas exortações, ele escreveu para gentios. Quando ele fala para não andar, aí no verso 17, como também andam os gentios,
Nós precisamos considerar, antes de tudo, que Paulo está falando a gentios. A igreja de Éfeso, ela foi constituída por gentios convertidos a Cristo. Contudo, a exortação enfatizou para que não andassem mais como um gentio. É diferente. O foco de Paulo é quanto ao procedimento. O foco de Paulo tem a ver com um contexto sociocultural religioso do povo gentio. Então vocês não podem andar assim como anda mais como gentio. E o texto grego nos ajuda a compreender esta ênfase. Paulo, ele diz literalmente, mekete rimas peripatem. O que isso significa? Mekete, não ainda, literalmente, o pronome vocês, rimas, e peripatem, caminho. Então, o que Paulo está aqui afirmando, a partir dessa palavra que ele usa, é que eles não podem continuar andando, ou seja, me é a partícula de negação e o advérbio é a partir de agora. A partir de agora vocês caminhem assim, não continuem caminhando como vocês estavam caminhando antes. Ou seja, etnicamente, Paulo está falando com o gentio, e não tinha como mudar isso. Então, tinha o povo judeu, uma definição étnica, e tinha o povo gentil, que como definição étnica, eram todos os povos da antiguidade. Então, haviam dois povos na cosmovisão do judeu, o judeu e o gentio. Etnicamente, eles eram gentios. Contudo, eticamente, não deveriam continuar sendo como um gentio. É por isso que Paulo diz, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, reivindicando a autoridade apostólica em Cristo, que não mais andeis como também andam. Como também, é comparativo. Veja como os gentios estão caminhando. Então vocês não podem reproduzir a maneira como eles estão vivendo, o estilo de vida deles. Agora vocês, a partir de agora, precisam andar de uma outra maneira, tá? De uma outra maneira. Por quê? Antes eles estavam unidos ao mundo. Estes para quem Paulo está se dirigindo aqui na epístola. Paulo está falando a gentios convertidos. Antes eles estavam unidos ao mundo religioso e moral gentílico e separados de Deus, conforme lemos aqui no verso 12. No verso 12 do capítulo 2, nós lemos o seguinte: naquele tempo estáveis, ele está falando com os crentes, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Sabe o que você caminhar e você não sabe para onde você está caminhando após a sua morte? Agora nós somos chamados, como diz Paulo no verso 4 do capítulo 4, no final, que nós somos chamados de uma só esperança da nossa vocação. Agora nós sabemos para onde nós estamos indo, que após a nossa morte nós estaremos com o Senhor. E essa é a nossa viva esperança. Agora, antes, eles não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Tá? Contudo, uma vez reconciliados por Deus, capítulo 2, verso 16, diz: e reconciliasse ambos, se referindo a Cristo, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Uma vez reconciliados por Cristo a Deus, agora devem se separar daquele mundo. Existe uma diferença contundente entre o estilo de vida daqueles que não temem a Deus e o estilo da vida daqueles que temem a Deus. Nós não podemos mais andar como andávamos outrora. É preciso admitirmos publicamente mudanças que dignificam a vocação que recebemos do Senhor quando estávamos mortos espiritualmente falando. Então, não podem mais andar como vocês andavam antigamente. A exortação de Paulo é bastante séria e chama a nossa atenção para áreas da nossa vida que precisamos ser confrontados, áreas da nossa vida que precisam ser reparadas, à luz das Escrituras, olhando para o padrão que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o crente verdadeiro, o crente convertido, ele não anda mais em cima do muro. Ele é de Cristo, ele tem uma identidade em Cristo, ele tem um propósito excelente em Cristo. Ele não anda mais como o gentio, que não crê em Deus e vive a vida como se Deus não existisse. Não, meus irmãos. Os nossos pecados precisam ser abandonados e precisamos começar a andar na confiança do Senhor.
e, eticamente falando, observando os valores de Cristo revelados pelas Escrituras, segundo a doutrina apostólica. Então, o cristão convertido, o crente convertido, porque tem um crente que é um mero religioso. Ele vem na igreja e consegue se esconder através de rituais, através de determinados procedimentos, determinadas músicas que ele ouve, das rotinas que ele estabelece, das roupas que ele veste. Ele consegue se esconder muito bem. E nós não conseguimos discernir quem é crente e quem não é, quem é trigo, quem não é, e quem é joio dentro da igreja. Nós não sabemos. Mas o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E quando temos a consciência que, de fato, fomos regenerados pelo Espírito de Deus, temos que assumir publicamente um compromisso de mudança de vida. Não podemos mais nos conformar a viver como se Deus não existisse. E o pior, por trás de uma religiosidade cristã. E nós, honestamente, discernimos o nível de sanidade espiritual quando ouvimos a palavra de Deus, quando somos confrontados pela palavra de Deus, se sentimos temor no nosso coração, desejo de mudança, arrependimento pelos nossos pecados, força de vontade de continuar lutando, ou se simplesmente ouvimos, ignoramos e seguimos a vida como se não tivéssemos ouvido nada. Então, Paulo é bastante claro de que não é permitido, não é possível mais crentes verdadeiros andarem como andam os gentios. O ponto é que, pela educação na palavra, aquilo que vimos aqui no nosso último estudo, sejam de fato um novo homem. Isso está no capítulo 2, verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, se referindo mais uma vez à obra de Cristo, na forma de ordenanças. Como que ele aboliu? Cumprindo toda a justiça de Deus na cruz do Calvário, no nosso lugar, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, esta é uma finalidade da expiação de Cristo. É de criar uma nova raça de homens, já não segundo Adão, sujeito à queda e dominado pelo pecado, sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Não, em Cristo Jesus, aqueles que se encontravam mortos em seus delitos e pecados, eles são recriados. É uma nova criação. Não é um remendo, não é um reparo, não é uma correção, é uma transformação substancial. Nós agora somos recriados segundo Cristo. A vida cristã, ela rompe radicalmente com o curso deste mundo. Andávamos segundo o curso deste mundo, agora nós andamos segundo o curso de Cristo. Não há conciliação entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno, entre o crente e o incrédulo. Há uma divisão, uma separação, um rompimento pactual. Estávamos compactuados com o mundo, agora nós rompemos e estamos compactuados com Cristo, porque Ele é o nosso objetivo. Então nós não devemos mais andar na ignorância espiritual e moral como dos gentios, dos incrédulos, daqueles que são indiferentes ao Evangelho e que ignoram o julgamento que se aproxima. Agora nós andamos rumo à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, porque Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos guia. O novo homem percorre um novo caminho, seguindo a Cristo. Então, esta passagem que nós lemos, do capítulo 4, a partir do verso, ainda uma parte do verso 17, especialmente até o verso 19, nessa porção da palavra, o apóstolo Paulo faz 3 descrições dos gentios. Porque essa palavra, irmãos, ela poderia perder o seu significado se Paulo não desse descrições. Nós poderíamos usar o argumento, por exemplo, que o gentio que Paulo estava se referindo, ele não existe mais. Foi há uma época de milênios atrás. Tá? Mas quando Paulo faz descrições, pela sabedoria divina, essas descrições nos ajudam a identificar o gentio hoje em nossos dias. Então essas descrições são importantes para entendermos que o que Paulo disse há mais de 2000 anos atrás, através dessa epístola, como ela é válida hoje, como ela é atual hoje,
para identificarmos o comportamento, entre aspas, de um gentio, tá? De um gentio. Então, 3 descrições que nós encontramos aqui na passagem. Versos 17 ao verso 18, ele diz que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Essa é a primeira descrição. Paulo está se referindo aqui à natureza do gentio. Depois ele vai falar sobre a prática, o procedimento, o ato. Mas agora Paulo está com a sua mente voltada para a natureza, a raiz, o fundamento de consciência e de valor e de conceito que um gentil tem. Eles andam de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. E a palavra entendimento aqui, ela poderia ser traduzida como mente. Paulo usa a palavra grega nous, para se referir a pensamentos, tá? Essa palavra se refere aí à mente, e inclui, obviamente, a capacidade de querer e de realizar a verdade, bem como de conhecê-la. Então, o que nós concebemos, planejamos, desejamos, estamos falando de elementos de ordem espiritual, sediados pela nossa mente, tá? Isso numa linguagem grega. Sediados pelo coração, isso numa linguagem judaica. Ou seja, são elementos da nossa natureza espiritual. Então, o gentio, ele tem esta capacidade de querer e de realizar a vontade, como diz o apóstolo Paulo, obscurecida, tá? E ele, por causa dessa condição espiritual, ele não tem interesse em conhecer. Eu disse aqui para a igreja, recentemente eu estive na Argentina, participando de um trabalho missionário, e durante 19 dias estivemos lá evangelizando muitas pessoas. E me chamou a atenção quantas pessoas rejeitaram ouvir o evangelho. As pessoas rejeitando assim, sem qualquer constrangimento, né? E como aquilo entristeceu o meu coração, como aquilo dói no coração, você oferecer para alguém que está caminhando rumo a um grande e irreversível abismo espiritual, e você está ali apontando o caminho da salvação, que é em Cristo Jesus, e a pessoa diz: eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Por que a pessoa não tem interesse? Porque os olhos do seu entendimento estão obscurecidos pelo pecado. E a função da igreja é pregar o evangelho. Não é função da igreja converter ninguém. Não é função nossa converter ninguém. A nossa função é pregar o evangelho. E nós pregamos o evangelho, certos de que Deus é soberano para quebrar corações endurecidos, para arrancar toda a cegueira espiritual desses corações. Então nós pregamos a esperança de que Deus soberanamente haja nesses corações, haja nessas mentes e arranque estas vendas dos seus olhos para que possam contemplar a Jesus Cristo. Então nós pregamos com esperança. Mas o ponto que Paulo está destacando aqui é que, do ponto de vista espiritual, eles estão com seus entendimentos obscurecidos. E isso envolve, logicamente, moralidade, raciocínio e compreensão. Porque os nossos valores morais, eles são concebidos em nossa mente. Nós só andamos na direção daquilo que nós vemos. Então, se eu compreendo, se eu entendo, eu ando de acordo com minha compreensão e meu entendimento. E onde que isso acontece? Na mente. Se você acredita em algo, você anda na direção daquilo que você acredita. Se você não acredita, você não faz investimento, você não muda a sua rotina, você não sai de casa, você só se move na direção daquilo que você acredita. Se o entendimento está obscurecido, como ficam os valores morais? Completamente desgovernados. As pessoas começam a andar, conforme Paulo mesmo disse no capítulo 2, de acordo com as suas paixões carnais. Verso 3 do capítulo 2. De acordo com as inclinações da sua própria carne. São como caminhões desgovernados. Olha que Paulo usa o substantivo aqui, vaidade, para se referir àquilo que é vazio, fútil, sem sentido, sem objetivo, sem valor.
como estão sem Cristo e sem Deus no mundo, andam segundo o curso deste mundo. São pessoas vulneráveis. Sem entrar profundamente no mérito da questão, mas o conhecimento, ele liberta a pessoa de ser manipulada. Pessoas bem instruídas, pessoas informadas, não são pessoas fáceis de serem manipuladas, porque elas julgam tudo o que estão ouvindo e tudo o que está acontecendo em sua volta. E nunca no Brasil testemunhamos tantas pessoas se informando sobre a política. Nunca no Brasil vimos tantas pessoas sendo munidas por informações sobre como funciona os setores, os âmbitos da política brasileira. Isso fez com que o brasileiro, de forma geral, tivesse um senso crítico mais apurado, apesar de ainda ter dificuldade para guardar na memória fatos que aconteceram na história do Brasil. Nós ainda temos um problema cultural que frequentemente nos referimos à memória curta do brasileiro. É impressionante como nós desconsideramos o passado e renovamos a nossa percepção à luz de algumas promessas políticas, de algumas esperanças passageiras que nos são apresentadas. Mas o fato é que as informações que nós recebemos nos permitiram enxergar de uma maneira mais madura as coisas como elas funcionam. Tá? Então, quando nós compreendemos, entendemos, nós julgamos melhor as nossas decisões e a direção dos nossos pés, a direção das nossas decisões, porque a compreensão, ela é a base dos nossos valores. Se a nossa capacidade de compreender ela é obstruída, nos tornamos facilmente massas de manobra. As pessoas, elas nos manipulam e nos jogam de um lado para o outro e fazem o que elas querem de nós. Mas um povo bem informado, um crente bem instruído doutrinariamente, meus irmãos, não é qualquer pregador, não é qualquer estudo bíblico, não é qualquer vídeo de internet que manipula a nossa consciência doutrinária. Porque agora nós temos um amadurecimento. Agora nós enxergamos, a gente começa a perceber os cânticos, se eles estão apontando para a glória do Pai e do Filho. Nós começamos a perceber e observar as pregações, se elas estão de acordo com as Escrituras, se há uma centralidade na pessoa de Cristo, se o texto está sendo respeitado, se ele está embromando na frente, contando histórias pessoais, iludindo, só dando palavras de motivação, ou se ele está falando o que pode ser comprovado na literalidade das Escrituras, a gente começa a nos tornar mais críticos, mais firmes e confiantes em direção daquilo que nós acreditamos. Então, os gentios, eles têm o seu entendimento obscurecido. E porque eles têm um entendimento obscurecido, eles são, mais uma vez volto no texto do capítulo 2, diz o capítulo 2, que neles atua o príncipe da potestade do ar, o espírito que age nos desobedientes. E eles andam, no verso 3, de acordo com as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e olha o que ele diz aí, e dos pensamentos. E dos pensamentos. Tá? Segunda descrição que Paulo faz dos gentios, eles são, além de ter um entendimento obscurecido, e isto compromete os seus valores, a sua moralidade, o seu comportamento, diz o texto, no verso 18, ainda a parte B, que eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os incrédulos estão espiritualmente mortos e condenados à morte eterna. A palavra que Paulo usa aqui para alheio significa literalmente separados. É isso que ele diz no capítulo 2, verso 12. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles são separados de Deus. Se Deus, veja o que Paulo diz, alheios à vida de Deus. Deus é fonte de vida. Aqueles que estão separados no sentido da comunhão de Deus, eles estão vivendo no seu estado de morte.
Eles estão andando de acordo com a sua natureza mortificada espiritualmente diante do Senhor. E aí, a causa que Paulo dá aqui para esta alienação da vida de Deus, e meus irmãos, não é Deus, mas a responsabilidade moral que Paulo declara aqui está no próprio gentio, no próprio incrédulo. É por causa da sua ignorância e da dureza do seu coração. O texto é claro, por causa do quê? Da ignorância em que vivem. Ignorância é resultado do quê? Da dureza do seu coração. É por causa da dureza do seu coração que eles são ignorantes. Lembra que eu disse? Quando o nosso entendimento está obscurecido, isso vai influenciar a maneira de nós procedermos. E aqui o procedimento é ignorância. Eles se recusam a ouvir a verdade. Eles preferem a mentira do que a verdade. Eles preferem adorar a criatura, os objetos manipulados pelos artesãos, pelos artífices, do que adorar o Deus vivo e verdadeiro. Eles preferem seguir aquilo que eles veem do que andar na confiança daquilo que eles não veem, segundo as promessas das Escrituras. É por isso que, obscurecido do entendimento, tendo seus corações endurecidos, eles agem como ignorantes, não conhecem verdades espirituais. Tá? O que é dureza de coração? Essa expressão, ela é uma expressão usada para descrever uma rebeldia deliberada e também voluntária. Jesus faz referência a essa dureza de coração em Mateus capítulo 19, verso 8. Dureza de coração é quando nós resistimos desobedecer os nossos desejos e interesses, a inclinação da nossa carne e dos nossos pensamentos para obedecer a Deus. Especialmente quando estes estão em conflito. Então, a vontade revelada de Deus requer que eu ande nessa direção. Mas o meu prazer e o meu interesse é andar numa direção contrária. O que é dureza de coração? É recusar a vontade de Deus para seguir a minha vontade. Isso é dureza de coração. É uma rebeldia deliberada, voluntária. Não é ignorante. Eu estou escolhendo andar assim. E aí, como eu disse, expondo o Evangelho com clareza. E na língua do argentino, ele recusava, muitos recusaram acreditar na palavra de Deus. Um dia, conversando com um grupo de jovens, por que aqui tantas pessoas rejeitam o Evangelho? Eles falaram, porque aqui não se prega mais, não se ensina mais a palavra de Deus. Dentro de casa, as famílias não falam mais sobre isso, nas faculdades não se fala mais sobre isso, nem a Igreja Católica faz catequese mais. É por isso que quanto mais, menos pessoas estão acreditando na Bíblia. E é a realidade que nós encontramos lá. É a realidade que nós encontramos lá. É por isso que, por causa da dureza de coração, agem na ignorância. Notemos como Paulo descreveu essa dureza no capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A terceira e última descrição que ele faz aqui do gentio tem a ver com o seu procedimento, as suas práticas. Ele diz, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 29. Então, por causa da dureza do coração, se tornam cada vez mais insensíveis, sem temor diante de Deus em seus padrões morais. Quanto mais andam sem Deus, mais insensíveis se tornam para com Ele. Quanto mais andam no pecado, mais insensíveis se tornam para com a justiça. A pornografia, a masturbação, a fornicação, que é o sexo praticado entre pessoas fora do regime do casamento, o adultério, que é a infidelidade conjugal, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, a bestialidade, a pedofilia e tantas outras impurezas nessa área sexual se tornam práticas aceitáveis e sem crise de consciência, tratados muitas vezes com orgulho, fazendo exatamente aquilo que é contrário às leis morais de Deus reveladas nas Escrituras, ainda na
prática de tais pecados, agem com uma espécie de orgulho, sem constrangimento, sem crise de consciência, sem vergonha diante de Deus, que é santo, e o pior, sem medo do julgamento, da punição que Ele reserva para aqueles que insistem em andar no erro. Então, tendo se tornado insensíveis por causa da dureza do coração, eles foram gradativamente se tornando tão insensíveis que eles já não se importam e já não têm mais temor diante de Deus. Então, o primeiro ponto de Paulo aqui é que o crente não deve andar no caminho dos gentios. O segundo ponto é, o crente deve andar no caminho de Cristo. Então, você não vai seguir nem judeu e nem gentil. Vocês têm que olhar para Cristo e seguir no caminho de Cristo, versos 20 ao verso 24. Nos versos 20 a 21, Paulo diz, mas, veja como ele começa, depois de ter descrito o comportamento do gentil, a respeito do qual ele está dizendo para que os cristãos não andem como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, agora Paulo começa dizendo, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, em contraste com o velho homem, os crentes não foram instruídos que Cristo tenha andado assim. Nós, pelo contrário, fomos instruídos que Jesus teve um comportamento totalmente diferente. Ele não andou como andam os gentios, porque Paulo está, como ele já disse, nos versos anteriores, aí, os versos 7 até o verso 16, especialmente o verso 13 e o verso 16, em que ele, de forma clara, está mostrando que Cristo é o propósito da nossa vida, o modelo moral, o padrão dos nossos valores a ser seguido. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não aprenderam que Cristo andou assim entre os homens. Ele não é assim, de forma alguma. Eles não aprenderam uma vida tão pecaminosa com Cristo. Nós não aprendemos a viver em pecado, olhando para Cristo. Se um homem ouviu a Cristo e foi ensinado por Cristo, então ouviu e aprendeu a verdade sobre Ele, porque Ele é a verdade. Ele é a referência absoluta de santidade, de moralidade, de espiritualidade. Cristo é a plenitude que enche todas as coisas. Cristo é a revelação plena do Pai, da divindade, que nele é demonstrada entre os homens. Portanto, suas mentes não estão mais obscurecidas, vocês não são mais ignorantes, suas vidas não estão mais alheias de Deus e seus corações não estão mais endurecidos, a ponto de viverem licenciosamente para com avidez, para com desejo forte e intenso, continuarem cometendo toda sorte de impurezas. Vocês não podem mais viver assim, porque vocês não aprenderam sobre Cristo assim. Se é que vocês, diz Paulo, ouviram a respeito de Cristo. Porque se vocês ouviram a respeito de Cristo, vocês têm a verdade. E a verdade é que Cristo não estabeleceu este padrão de conduta para os seus seguidores. Cristo é o conteúdo da mensagem, aquilo que eles ouviram. E Ele é também o padrão do aprendizado de um crente. Porque diz Paulo que eles foram instruídos. Não apenas ouviram, mas eles também foram conduzidos. Eles não apenas entenderam, mas eles também foram guiados, eles foram instruídos. Sendo assim, ou assim sendo, Paulo reafirmou que não se trata apenas de assentimento doutrinário. Então, nós vamos ouvir sobre doutrinas e nos submeter a um processo eclesiástico com o desejo de se tornar membro da igreja. Muitas igrejas agem assim, a nossa igreja não é diferente. Nós temos uma classe de escola dominical, em que aqueles que desejam se tornar membros da igreja, vindo de outras denominações evangélicas, ou pessoas que ainda não professaram sua fé e foram batizadas, são orientadas a participarem dessa classe. Com qual finalidade? Entender as doutrinas fundamentais das Escrituras, para que, à luz do seu entendimento, de maneira consciente, faça uma profissão de fé pública, verdadeira, legítima, sincera e comprometedora diante de Deus. Então, nossas igrejas agem responsavelmente nesse sentido. Mas nós não podemos aqui nos limitar àquilo que Paulo está falando, simplesmente ao fato de
assentir, apreender conhecimento doutrinário. Ou, quem sabe, conscientização bíblica. Eu tenho interesse em crescer no conhecimento das Escrituras, entender a palavra de Deus, ou de fazer graduações na área de teologia. Vamos acumular cursos e cursos e cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. Paulo não está falando especialmente sobre isso, mas ele está falando sobre transformação de vida pelo poder do Evangelho de Cristo que foi pregado. Vocês ouviram o Evangelho. Sabe o que falta para vocês, em outras palavras, é que vocês agora vivam o Evangelho. Vocês precisam andar de modo digno da vocação a que fossem chamados, porque vocês ouviram o Evangelho, vocês entenderam o Evangelho, vocês não são como os gentios, vocês entenderam o Evangelho. Vocês precisam agora andar de modo digno da sua vocação, de modo coerente com a salvação de vocês. Então, Paulo está sendo bastante enfático. O que falta para vocês é transformação de vida, abandono do estilo de vida que vocês tinham outrora, semelhante àqueles que não temem a Deus, o gentio. Vocês agora têm que andar em santidade, de forma coerente com a fé que vocês professaram. No verso 22, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências ou os desejos, os fortes interesses do engano. Verso 22. Veja que ele está se referindo aqui ao passado, no sentido de que a maneira como vocês estavam vivendo antes, vocês precisam se despojar, se despir, numa palavra mais popular, deste velho homem. Veja que Paulo usa esse verbo aqui na voz neutra. E essa palavra, por estar na voz neutra, ela está relacionada com outro verbo que vou mostrar agora, que é de renovar e revestir, que se encontra os dois verbos na voz passiva. Então, apesar de estar em voz neutra, o entendimento do texto, à luz do seu contexto, é que eles não foram despojados pela ação deles. Eles foram despojados por aquilo que ele diz no capítulo 2, pela graça de Deus em Cristo. Eles estavam mortos, eles não tinham como responder à ação de Deus. Por isso Deus fez a obra completa, começo, meio e fim, em Cristo, completada pelo Espírito Santo. Então foi Ele, o próprio Deus, quem despojou dos seus este velho homem. Paulo está falando com crentes, irmãos, crentes. Ele passou praticamente 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando para eles. Por isso que a epístola é tão profundamente teológica, porque eles foram muito bem ensinados pelo apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão. Ele recebe informações sobre esta igreja e ele escreve essa epístola. É uma das epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. São epístolas da prisão. Paulo escreve exortando os irmãos. E aí, lá no livro de Apocalipse, depois do apóstolo Paulo, Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. Lá no livro de Apocalipse, nós temos uma carta em que Cristo destina a igreja de Éfeso, falando: vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês são ricos, abastados, uma igreja linda, maravilhosa, uhul! Só que vocês perderam o essencial. Uma igreja que precisava de exortação, e ela foi exortada pelo próprio Cristo, lá no livro de Apocalipse, né? Então, aqui, irmãos, Paulo está remetendo àquilo que foi dito no capítulo 4, verso 1. Eles foram salvos. O que eles precisam fazer agora é andar de acordo com a salvação. A salvação não é obra humana. O cenário é de um homem retirando roupas velhas e se vestindo de novas, porque a sua vida mudou. Isso nos lembra a parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15, verso 22, em que o filho indigno, porque ele ofende o pai, por isso que lá no fundo do poço, entre aspas, ele diz: direi ao meu pai, pequei contra ti. Ele ofendeu o pai, ele gastou a herança, e agora arrependido, ele volta para casa, e o seu pai o recebe, e manda providenciar a melhor roupa e vesti-lo. Isso está relatado em Lucas capítulo 15, verso 22, na parábola que Jesus está contando. O velho homem se refere ao que o homem é antes de ter sido salvo pela graça de Cristo, quanto à sua natureza e atos pecaminosos. Então, as novas vestes, elas têm a ver com a nova posição em Cristo Jesus, tá? A nova posição em Cristo Jesus.
Então nós temos aqui, no restante do texto, um testemunho quanto à transformação interna. No verso 23 ele diz: vocês foram despojados do velho homem, e agora vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E aqui, renoveis, voz passiva. Voz passiva. Eles receberam a ação, eles não foram agentes da ação. Vocês foram, em outras palavras, vocês foram renovados no espírito do vosso entendimento. O que Paulo está falando? Está falando de regeneração. Vocês antes, no passado, vocês estavam na condição de velho homem. Contudo, internamente, Deus os regenerou. Deus renovou no espírito do vosso entendimento, para depois, irmãos, falar de uma transformação externa, a coerência, o modo digno da vocação. E ele diz no verso 24, último verso: e vos revistais do novo homem. Revistais também está na voz aqui passiva, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Imagina, o filho volta para casa, o pai manda dar melhores vestes e vestir. E ele continua andando como se ele estivesse num chiqueiro. Existe uma responsabilidade moral que o homem salvo tem na presença de Deus em consideração à obra da salvação. E Paulo aqui se refere à transformação externa, ao testemunho público de alguém que foi salvo. Vocês precisam agora, uma vez criados segundo Deus, veja, por isso que está na voz passiva, porque essa obra de regeneração, de despojamento, renovação e revestimento é uma obra da justiça plena de Deus. Ele age com justiça a favor dos seus eleitos. Isso acontece segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A palavra é exposta poderosamente para a salvação de todos aqueles que Deus deseja salvar. Agora temos que andar em conformidade com essa obra da salvação. Por isso Paulo está chamando a atenção para o testemunho. E esse testemunho, ele é um prelúdio daquilo que Paulo vai começar a partir do nosso próximo estudo, versos 25 até o final do capítulo 6, onde Paulo vai entrar de forma objetiva sobre a responsabilidade moral que nós temos pela salvação que recebemos da parte do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós te bendizemos pela palavra da verdade que soberanamente, graciosamente o Senhor nos dá, conscientizando-nos da responsabilidade moral que temos para com o chamado eficaz que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo, sem esperança. Contudo, Senhor, o Senhor nos amou, através de Jesus nos redimiu. Agora, Senhor, dá-nos cada vez mais amor por Ti e temor na Tua presença, para não andarmos, ó Deus, como se esta obra não tivesse acontecido. Que as nossas vidas sejam sinceras, altamente comprometidas com o Evangelho que nos é pregado. Nós te pedimos por isso, Senhor, pois até mesmo o nosso processo de santificação não é uma obra unicamente humana, é uma obra que envolve a ação do Teu Espírito, nos fazendo lembrar todas as coisas que Teu Filho ensinou e nos dando forças para resistirmos às tentações e glorificarmos o Teu nome, que nós confessamos um dia na presença do Senhor. Nós rogamos, ó Deus, por isso te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.